Então, o Rocha Bruno começa com a oração para a gente ter um bom tempo para discorrer o assunto. Amém. Oremos então. Pai querido, em nome de Yeshua HaMashiach, nós te agradecemos, meu Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, para ouvir a tua poderosa palavra. Senhor, usa teu servo. Senhor, nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para recebermos a tua palavra. Glorificamos a Deus, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Irmãos, nós temos um divisor de águas no povo de Israel, que foi justamente o exílio babilônico. Até o exílio babilônico, vocês estão me ouvindo? Que a tela está travando aqui. Até o exílio babilônico, o povo de Israel tinha uma crença. Após o exílio babilônico, o povo judeu, não o povo de Israel, porque todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu. O povo de Judá, quando eles voltaram para Judá, para Israel, eles trouxeram doutrinas de homens, né? Então, o que aconteceu? Essas doutrinas eles foram influenciados por crenças dos babilônios e crenças dos persas. E essas crenças eles acabaram adotando, eles acabaram incorporando, e a igreja cristã acabou também trazendo esses costumes, influências dos persas, influência dos gregos, influência dos romanos. Tudo isso foi moldando a religião. Como o profeta Jeremias disse, nós só herdamos mentiras de nossos pais. Ele disse uma grande verdade. E naquela época, o povo ainda não tinha ido para a Babilônia. Imagina se fosse depois. O que ele não teria dito? Realmente, nós só herdamos mentiras. Muito bem. E aonde nós queremos chegar hoje? Eu quero ser bem claro com vocês, bem transparente, para que vocês não confundam as coisas. É mais fácil o ser humano deixar de crer em Deus do que crer em seres criados por a mitologia persa, mitologia grega, mitologia romana e depois a mitologia católica e adotada pelo protestantismo e os evangélicos. Então é muito mais fácil o indivíduo deixar de crer, porque ele vai dizer, mas eu vi, eu presenciei, eu passei por isso. Há uns anos atrás, não sei precisar quanto tempo, uns 10 anos talvez, eu fiz um curso com o padre Quevedo. O padre Quevedo, para quem não conhece, ele era jesuíta e ele veio para o Brasil para combater tanto o espiritismo como os pentecostais. E aí, o que aconteceu? Eu vou trocar aqui de celular, vou ver se esse outro aqui melhor. Vamos ver se está melhor isso. Talvez fique melhor. Talvez fique melhor. Então, irmãos, o que aconteceu? O padre Quevedo, ele veio para cá para justamente criar um movimento para combater ideias equivocadas do espiritismo, do cristianismo, né, do pentecostalismo. Por que equivocado? O que nós vamos estudar hoje, presta bem atenção, é mostrar para vocês que isso não está na Bíblia. Eu não estou aqui para dizer se é ou não é, se é verdade ou mentira. Não é o objetivo do estudo. O objetivo do estudo é mostrar para vocês que não está escrito na Bíblia. O primeiro ponto.
existe uma lenda baseada em profecias, simbologias, e nós temos que saber separar simbologia, o que é símbolo, do que é profético, real. Por exemplo, o Apocalipse, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, eles trazem simbologias. Daniel fala de urso com costela na boca, de um dragão, de um leopardo com asas, de um monstro terrível. O Apocalipse fala de um dragão, de uma besta. Tudo aquilo ali são símbolos, simbologia. Então, nós temos que aprender a separar o que é simbologia do que é real. E lá, em Judas, diz que houve uma batalha. E Satã foi lançado na terra. E o Apocalipse diz que ele trouxe 1/3 das estrelas. O texto fala isso. A mentalidade cristã, grego-romana, interpretou aquilo como sendo um anjo que arrastou 1/3 dos anjos do céu e foram lançados aqui na terra. A conta é uma conta um pouco complexa, que não dá para saber quantos anjos existem no céu, então não posso saber quantos caíram. Muito bem. Outros dizem que lá no Jardim do Éden, quando existe aquela descrição do jardim, aquilo ali é usado formas simbólicas, né? Ali tem uma cobra que fala. Aí muitos querem dizer o seguinte, que a queda de Satã foi antes da criação do mundo. E que aquela serpente era o diabo, Satanás, que estava ali. Então nós vemos aí, peraí. Então quer dizer que Deus fez todo o universo, criou os anjos, aí houve uma guerra, os anjos foram expulsos, com ele veio Satanás, e Satanás se disfarçou de serpente para enganar Eva. É isso? Essa é a crença popular. Mas a Bíblia, ela tem que ser o nosso, como se diz, o nosso guia de conhecimento. Ela tem que nos ensinar. E quando você abre a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, aqui nós temos o relato da criação. No versículo 31 diz assim: E Deus viu todas as coisas que ele havia feito. E eis que era muito bom. Deus viu tudo que ele havia feito. Aqui podemos colocar o planeta Terra, que chamava Éden, né? O jardim do Éden que ele colocou no Éden, o casal, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins. Tudo que ele fez era muito bom. É o que está escrito. Então, se já tivesse acontecido uma guerra, aonde o seu principal anjo conseguiu convencer 1/3 da sua criação a ir contra ele, ele não poderia ter escrito isso. Então, nós vamos partir da primícia que durante a criação não houve ainda uma queda. Para saber dessa queda, nós vamos ter que determinar quando foi. Se não foi antes da criação, quando foi? Se não foi antes da criação, quem que era a serpente? Não poderia ser o indivíduo que eles deram o nome de Satanás, diabo, demônio, capeta, Lúcifer, e etc. e tal. Então não podia ser. Então, o que aconteceu ali no Jardim do Éden? O judaísmo distorceu, porque quando ele voltou da Babilônia,
ele estava no período persa. Os persas, eles tinham uma divindade chamada Zoroastro. Zoroastro, ele tinha dois indivíduos. Um que era o Deus e um que era o demônio, o maligno. E esses dois, eles tinham poderes iguais. E eles lutavam entre si. Então, nós vemos aí que eles trazem essa crença. Então, nós não podemos pegar o judaísmo como parâmetro. Então, nós vamos antes do judaísmo, que é antes do exílio. Você não vai encontrar em lugar algum de Gênesis a Malaquias falando da criação de um indivíduo que se rebelou contra Deus. Estamos falando de tópicos, de momentos. Então, nós estamos dividindo para você compreender. Aí você vai dizer o seguinte, peraí, e Jó? Jó foi escrito, alguns atribuem a Moisés, que ele viveu naquele período e ele teve aquele probleminha que nós conhecemos, né? E ali no livro de Jó, é a primeira vez que aparece a palavra Satã. Essa palavra Satã, que ficou aportuguesada como Satanás, essa palavra Satã, ela tem um significado interessante. Primeiro, que não é nome de um indivíduo. A palavra Satã, ela representa acusador, um promotor de acusação, um adversário. Esse é a palavra Satã. Então, nós temos ali, na conversa entre Deus e Satã, na verdade é Deus conversando com um promotor de acusação. Não é um anjo com uma asa de morcego, com pés de cabrito, com barba de cabrito, com chifre. Não é. Quem está ali é um promotor de acusação, a palavra Satã. Ok? Então, nós já vamos eliminando esse probleminha. Então, primeiro, no Jardim do Éden, segundo a Bíblia, tudo era perfeito. Então, não tem como encaixar uma queda ali. Não tem como colocar. Aí você diz, mas lá em Judas, em Apocalipse, fala disso. Então, nós vamos tentar entender, em primeiro lugar, como está em Gênesis. Lá em Gênesis, fala que a mulher começou a ter uma conversa com um ser que deram o nome de serpente. Vamos lá. No hebraico, existe uma palavra chamada Yetzirah. Yetzirah é a má inclinação. Quando a mulher observou, ela estava por ali, ela não recebeu nenhuma ordem de Deus. Quem recebeu a ordem de Deus foi Adão. Adão que recebeu a ordem para não tocar na árvore. Não foi a mulher. Se não foi a mulher, então nós temos aqui um probleminha. Ele transmitiu a ordem para a esposa. Nós podemos comer de todos os frutos desse jardim, menos daquela árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, nesse momento, quando eu falo homem, incluo a mulher, eles não tinham noção do que era mal. Não tinha noção. Não existia o mal, não existia a morte, não existia a doença, não existia a vingança, não existia a traição, não existia nada disso. Então, eles não faziam a menor ideia do que era o mal. E aí nós vamos tentar entender o que aconteceu com Eva. Eva começou a observar. Como é que é o nome da árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Se só Deus sabe distinguir na cabeça dela o que é bem e o que é mal, se eu comer desse fruto, eu vou ficar igual a quem? A Deus. E isso foi uma conversa que ela teve com ela mesma. Porque não faz a menor... Imagina aquela cena. Imagina ali ali é uma simbologia. Imagina a cena, ela conversando com uma serpente. E a serpente lá. Então, dona Eva, como é que tá? Vamos lá, vamos conversar?
Não faz o menor sentido. Isso é uma coisa, aquilo ali é uma alusão, aquilo ali é uma simbologia. O Etsará, que é a nossa tendência para o mal, o que aconteceu com o Etsará? O homem não tinha isso. Ele não tinha essa natureza maligna. Quando ele tocou naquela árvore, o que aconteceu? Ele passou a ser conhecedor do bem e do mal. A partir daí foi quando Deus disse: eles não podem mais permanecer aqui. Eles têm que sair desse local. Por quê? Porque o Jardim do Éden era um local espiritual. Nós poderíamos chamar de céu, né, na visão cristã. Era um lugar espiritual. E eles, como transgressores, eles caíram em pecado. O cair em pecado não é cair do penhasco, não é cair do céu. É cair. Eles transgrediram. Então, eles foram tirados dali. Talvez na sua cabeça está passando, mas aquele versículo tal, e aquele outro, e começa a criar essa confusão. Então, nós vamos eliminando por textos. O primeiro, Satã não é nome. É um título dado ao acusador, o promotor de acusação. Num tribunal, nós temos o juiz, nós temos o advogado de defesa e nós temos o promotor, que é de acusação. E tem os jurados. O promotor, ele recebe do Estado para acusar aquele que é suspeito. A função dele é acusar. Foi exatamente o que ele fez com Jó. Então ele ficou acusando Jó. Tá vendo? Mas ele faz isso porque o Senhor dá tudo para ele. Se o Senhor fizer isso, então há um diálogo ali de acusação e de defesa. O juiz, que é Deus, está falando as virtudes de Jó. Satã, que é o promotor de acusação, está acusando Jó. Tudo bem. Continuando. Lá no jardim, então, esse nome nós vamos eliminar. Nós não podemos usar ele para nenhum personagem espiritual. Nós vamos para a serpente. A serpente, na verdade, é um simbolismo da luta entre o bem e o mal que está na nossa mente. O homem, hoje, ele tem uma tendência para o mal. Depois que houve a queda, ele tem essa tendência para fazer as coisas ruins. Então, você vê que a maioria das pessoas fazem coisas ruins. Muito bem, voltando para a palavra. Gênesis 1:31. É tão claro. Deus viu tudo que ele fizera e era muito bom. Então, essa história que a queda foi antes do Jardim do Éden, que aquela cobra era Satã ou o diabo, não se sustenta. Isso é uma invencionice que vai surgir depois do exílio babilônico e vai ser formatado no século XI da nossa era, da nossa época aqui, depois do Messias. Continuando. Mas talvez você diga o seguinte, mas tem outros versículos também que nos fala sobre esse personagem. Vamos lá. Outro nome dado para aqueles que acreditam que Deus tem um inimigo à altura. Nós vemos também a palavra diabo. Né? A palavra diabo, ou diabolos, no grego, é uma palavra que foi adotada pelo cristianismo. Você não encontra essa palavra na Bíblia hebraica. Você pode pegar de Gênesis a Malaquias e você não vai encontrar. Então, a palavra diabo, o demônio, que é a mesma coisa, significa um indivíduo que tem como objetivo dividir. Então, a palavra diabo, diabolos do grego, vem divisor. Ele significa aquele que divide. Ou seja, não é nome. É um título. Todo indivíduo que divide alguma coisa é chamado diabo. Jesus disse que Judas era o diabo. Um de vós é o diabo. Não sei se vocês lembram desse texto. Por que ele disse isso?
porque Judas estava tentando dividir o grupo. Então, a palavra diabo, ou diabolos, significa divisor. Demônio vem do grego, de daimon, que significa força ou impulso contrário. Então, nós vemos que esses títulos não são nomes pessoais. Não existe nenhum ser com esses nomes. Outro detalhe, foi a partir do século XI, né, que o diabo começou a ser representado, esse diabo que eles criaram, que é o diabo do Zoroastro, que o zoroastrismo tinha essa visão. Ele começou, a partir do século XI, a sua caricatura começou a surgir com aparência humana, só que ele tinha chifres, tinha rabo, pés de cabrito, barbicha de cabrito e era vermelho. Era uma mistura de crenças persas com crenças gregas. Tem uma divindade pagã chamado Pan. Se você pesquisar esse Pan, você vai ver que ele se parece muito com os diabinhos que eles criaram. E por que a Igreja Católica criou isso? Ela tinha um propósito: intimidar as pessoas, assustar as pessoas. Ou você aceita o nosso Deus, ou você vai ficar com esse Deus aí. E essa invenção que eles criaram, e posteriormente eles colocam um tridente na mão do diabo. Esse tridente vem de Poseidon, que era o deus das águas, deus dos oceanos dos gregos. Então eles juntaram a mitologia e criaram esse personagem, né, que tinha essa característica. Voltando para a visão israelita. Deus disse: eu faço bem, eu faço mal. Deus falando. Eu crio a luz e eu crio as trevas. Deus tem autoridade sobre toda a sua criação. O anjo que matou 185 mil assírios, vocês estão lembrados dessa história? Era o anjo vingador. Aquele anjo servia para castigo. Então, Deus tem os seus anjos, que é para proteger, e tem os seus anjos, que é para castigar. O anjo que passou no Egito era o anjo da morte. Esse anjo, a missão dele era matar os primogênitos. Então, nada foge da criação divina. E nem tira a misericórdia e a bondade de Deus. Por quê? A misericórdia e a bondade de Deus foi estabelecida por Yeshua ao dar a sua própria vida para resgatar o homem. Com a miscelânea e com a mistura das crenças paganizadas, virou uma balbúrdia. O judaísmo, então, criou mais ainda, mais espíritos malignos, mais coisas absurdas, criou um Messias chamado Metraton e um monte de asneiras. Aí você vem me dizer que alguns teólogos usam Ezequiel 28 para dizer que ali está falando de Satã. Como eu te falei, Satã não é título, não é nome. Vamos lá. Ezequiel 28, capítulo 13. Tu estivestes no Éden, o jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa e assim por diante. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que fosse criado. Então, esse personagem, ele não usava roupas de algodão, de tecido. Ele usava roupas feitas de joias. Quando ele pecou, ele percebeu que ele estava o quê? Nu. Então, aqui está falando de quê? De Adão, que ele se vestia com joias, com pedras preciosas. Quando ele pecou, tudo aquilo desapareceu e ele percebeu que estava nu. Olha só. Tu és o querubim ungido, que cobre
que cobre. E eu te estabeleci assim. Tu estivesse sobre o santo monte de Deus, caminhasses para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. A palavra querub é guardador. Tu és o guardador. Adão foi colocado no jardim do Éden para guardar. Ok? Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em você, até que o teu Yetzará, a tua tendência para o mal, começou a ser ativada a partir do momento que eles transgrediram a lei de Deus. Quando ele transgrediu a ordem, aí ele caiu em iniquidade. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecastes. Por isso, eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Ele não foi lançado do céu, como dizem por aí. Ele foi lançado no monte de Deus. Aonde é o monte de Deus? Em Sião, em Jerusalém. Era ali que era o Éden. Ele foi lançado fora. E lá em Gênesis retrata que ele foi mandado para fora do jardim. E foi colocado guardadores na porta do jardim para ele não entrar. E uma espada rodeava o jardim para que ele não se achegasse. Então tu contaminasses os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Então nós vemos aqui, meus prezados, que este personagem é Adão. E aí os teólogos querem de todo jeito fazer que você engula, goela abaixo, que está falando de Satã. E não está falando de Satã. Está falando de um indivíduo que vestia roupas de ouro e até que ele foi despido, ficou nu e foi colocado para fora. Outro texto que nós temos também, muito conhecido, é Isaías 14. Isaías 14, ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque ali não está falando diretamente do que as pessoas querem que ele está falando. Ali está falando de um rei de Israel. Só que algumas palavras ali dão a entender, e vocês vão entender comigo, o que está escrito em Isaías 14. Ele fala de um rei terreno e também fala de Adão. Aqui no versículo 14. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Nós encontramos em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, quando Etzará, a mente da Eva, disse: se eu comer, eu serei semelhante ao Altíssimo. É o que ele está dizendo aqui. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás derrubado ao inferno. Ou seja, você vai para a sepultura, você vai morrer. Para os lados do abismo. Aqueles que te veem te observarão e considerarão a teu respeito, dizendo: é esse o homem que fez a terra tremer, que sacudiu os reinos? A partir daqui já não está falando mais dele. Então nós temos aqui 2, 3 versículos falando de Adão. Que ele queria ser igual a Deus. Mas não seria. Continuando, no versículo 28. A partir do versículo 28, fala a qual se referia Isaías 14. No ano em que o rei Acaz morreu, esta tribulação foi essa tribulação. Então, o texto de Isaías 14, que eles atribuem a esse ser maligno, na verdade, está falando do rei Acaz. E apenas no versículo 14 é que ele dá uma pincelada no que aconteceu com Adão. Porque Acaz também queria ser uma divindade como os reis pagãos da região. O faraó se dizia rei, os assírios se diziam a rei, e Acaz queria ser rei.
Então você percebe que há uma fantasia criada na mentalidade das pessoas sobre, não, eu fui atentado, o diabo me fez fazer isso. Isso é mentira. Foi a tua índole, a tua falta de caráter. Você é mentiroso. Você tomou essa decisão, não foi porque alguém foi lá e te manipulou. Você decidiu. Porque nós somos seres humanos que podemos decidir o bem e o mal. Aí você vai dizer, tá vendo? Mas eu te peguei aqui porque tem um texto em Apocalipse que fala que o dragão, a besta, o falso profeta, o mentiroso, serão lançados no lago de fogo. Antes também diz assim, que depois dos 1000 anos, Satanás será solto e arregimentará as nações para subirem contra Jerusalém. Aí eu faço a seguinte pergunta. Lembra que a palavra que Satanás é acusador? É o promotor de acusação? Tá lembrado? Tá. Quem é que nos acusa? Quando você faz alguma coisa errada? Você. Você mesmo te acusa. Primeiro. Outro detalhe. Passou-se 1000 anos. Todos conheceram o Messias. Todos conheceram os 144 mil. Todos conheceram os salvos. Viveram 1000 anos de paz. Aí, de repente, o diabo é solto. Aí ele vai conversar com cada um naquela grande multidão, para convencê-los a ir contra Deus. Será que ele vai ter êxito? Não é estranho? Não faz o menor sentido. Aí nós vamos entender o seguinte. Depois quando Yeshua voltar, que nós fomos ressuscitados e fomos transformados, nós voltaremos para o estado edênico de Adão antes do pecado. O Yetzirah não vai estar mais em nós. Ele vai estar suspenso. Depois que passar os 1000 anos, Deus permite que o Yetzirah volte para testar o homem pela última vez. Como aconteceu com Eva, com Adão, que foram testados. Para que nós entremos na eternidade, nós vamos ter que passar por esse teste. E vai ser justamente aí que quando ele liberar o Yetzirah, aquele indivíduo que realmente é transformado, ele vai rejeitar cair em tentação. Mas aquele indivíduo que tem no seu DNA, na sua natureza pecaminosa, mas que estava retida, ele vai querer subir para tomar o trono de Deus. Como se fosse possível. Não existe a menor lógica. Então, aí você vem e fala, mas lá em Judas diz que houve uma guerra. Tudo aquilo é profético. Porque se aquilo fosse real, então o dragão, a besta, o leopardo de 4 asas, o urso com dentes, com costela, tudo aquilo era real. Então, meus queridos, esse estudo ele tem um propósito, como eu falei para vocês. Esclarecer estes versículos bíblicos. Eu não estou aqui para falar da existência desses seres que eles criaram por aí. Não estou. Eu fui criado dentro do Adventismo, 30 anos. Eu estou 30 anos fora. E eu percebi que essas manifestações de demônios só acontecia no meio pentecostal ou no centro de macumba. Nas igrejas tradicionais, não acontecia. E aquilo me chamava estranho, me chamava atenção. Por quê? Porque lá as pessoas são induzidas a acreditar naquelas coisas. Aí você diz, e as possessões? A Bíblia relata alguns casos. Todos eles, se você for analisar, eram doenças. Esquizofrenia, epilepsia. Basta você dar uma olhada lá que eram doenças. Né? E não eram seres espirituais que interferiam. Como a gente teria poder
para conseguir vencer esses seres espirituais. Outra coisa, a nossa mente é muito fértil, né? Você vê o seguinte, a questão dos objetos voadores não identificados. Até 1900 e pouco não existia nada disso. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí começaram a surgir boatos e a partir daí começaram a haver ETs, ET de Varginha, OVNIs. Aí eu pergunto, você já viu? Já vi. Provavelmente você viu um satélite ou um lixo espacial. Só que as pessoas, elas veem fantasma em todos os lugares. A nossa mente cria situações. Se você está passando por isso, eu lhe aconselho você procurar um tratamento psicológico, porque você está com problemas psicológicos. Eu já fiz muita experiência com esse campo, nesse campo. E vou ser sincero, 90% era mentira. As pessoas estavam simulando. 10% não tive resposta. Não sei o que era. Então, o que acontece? Existe também a questão da sinestesia, da mente. Muitas vezes a nossa mente cria, movimenta, gera, porque nós não conhecemos o poder na nossa mente. Então você cria, você consegue visualizar alguma coisa que não existe. Por quê? Porque Deus não criou essas coisas. Deus criou o homem. E colocou do homem o bem e o mal. E ele diz, eu, Jeová, faço o bem e eu faço o mal. Eu crio a luz e eu crio as trevas. Tudo está na mão do Senhor. Tinha até uma musiquinha popular aí que diz o seguinte, na casa do Senhor não existe Satanás. E é verdade. Na casa de Deus não tem como ter. Aí você vai em umas igrejas e tem mais diabo do que outra coisa. Eu já entrevistei várias pessoas no cai-cai, né? Chega lá, a pessoa coloca a mão no outro, cai. De cada 10, 8 dizia o seguinte, ou eu caí para não ficar chato, ou ele começou a empurrar tanto meu pescoço que eu achei que ia quebrar o meu pescoço e eu preferi cair. Então, meus irmãos, vamos colocar os pés no chão. Deus é soberano. E o diabo, capeta, Satanás, o que se quer chamar, está na tua mente, que é o Etsará. É ele que você tem que combater. É ele que você tem que lutar. É contra este que está na nossa mente. A partir do pecado, nós recebemos o bem e o mal. Está dentro de nós. E cabe a nós escolhermos fazer o bem. O próprio Senhor diz, escolhe, pois, o bem. Segue, pois, o caminho correto. Não existe nenhuma possibilidade de um ser superior a nós nos induzir ou nos seduzir, porque seria injusto, não seria correto. Imagina como a música do Raul Seixas, que ele nasceu há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Como é que eu vou competir com um cidadão que nasceu há 10 mil anos atrás? Não tem como. Que conhece todas as coisas. Então nós temos que ter consciência que Deus é soberano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu o direito a ele de escolher. Quando ele escolheu o Etsará, ele caiu. Foi expulso do Éden, do monte do Senhor. E aí ele passou a ter uma vida normal. E aí começa a escolha. Abel escolheu a melhor parte. Caim optou em seguir o caminho da mentira. A Bíblia fala que apenas quando nasceu Enos, o filho de Enoque, é que os homens voltaram a adorar o Senhor. Quando aconteceu isso? Se você fazer as contas, depois da queda de Adão, passou-se 250 anos sem que o homem adorasse a Deus. Mas a linhagem da mulher, conforme a profecia, apontava para quê? Apontava
para pessoas que iriam seguir o caminho da verdade da vida. Então, põe uma coisa na sua cabeça. Não estou aqui para questionar as religiões ou as visões. Estou aqui para dizer o seguinte: não existe na Bíblia nenhum texto que dê respaldo a estas criações. Apenas existe simbologia. E nós não podemos esquecer, que eu já mostrei para vocês, inclusive, na Bíblia Thompson, de Estudos, diz lá que existe mais de 7.000 alterações no chamado Novo Testamento. Você sabe o que é 7.000 alterações? É uma coisa exagerada. E nós não sabemos exatamente quais são. O que nós sabemos é que tem coisas que estão escritas ali que não estão em harmonia com as outras escrituras. Quando nós lemos, nós temos que reter o que é bom. Nós temos que comparar, fazer igual os bereanos, ver se aquilo realmente é verdade. Então, temos muito cuidado com isso, irmãos. Existe muita malandragem, existe hipnose, né? Talvez o Rochelle possa até nos falar alguma coisa sobre hipnose, porque a hipnose é uma coisa tremenda. Eu, como no começo eu falei, quando eu fiz aquele curso com o Padre Quevedo, nós estávamos num auditório que tinha mais de 1.000 pessoas. E ele chamou aleatoriamente, inclusive pessoa que eu conhecia, que não estava combinado com ele, e levou umas 10 pessoas lá para fazer um teste com elas. E ele fez... As pessoas entraram em estado hipnótico. E ele deu para as pessoas comerem cebola, dizendo: olha que maçã gostosa. E cada um começou a mastigar a cebola como se fosse maçã. Aí depois ele fez assim. E as pessoas, nossa, começou todo mundo a botar para fora. Ele hipnotizou, ele conseguia passar aqui pelo pescoço uma agulha enorme. A pessoa não sentia nada. E o que eu mais achei interessante é que ele pegou o indivíduo, deixou o indivíduo estático, parecia uma tábua, e as pessoas conseguiam pegar ele como se fosse uma tábua. Isso chama-se hipnose. Então, nós não sabemos o poder da mente. Nós não sabemos se a nossa mente pode materializar coisas. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que a mente pode muito mais do que a gente possa imaginar. Então, vamos deixar esse misticismo de lado. Se nós tirarmos esses personagens que eles criaram, que está nas igrejas, e se você for nessas igrejas, você vai ver que 80% do que se fala lá é desses personagens. Lá não se fala da lei de Deus, lá não se fala da volta de Jesus, lá não se fala do amor de Deus, mas fala só desse personagem. Se você tirar esse personagem, como nós estamos fazendo, o que vai acontecer? Acabou. Vai fechar tudo essas organizações religiosas. Por quê? Porque o maior incentivador deles é esse personagem que eles criaram. Foi justamente o que a Igreja Católica fez no século XI. Para manter o domínio sobre as pessoas, o domínio do terror, elas criaram esse personagem terrível. Então as pessoas tinham medo, eram apavorados. E hoje se faz a mesma coisa. E nós, a restauração, temos que ter o bom senso de não entrarmos nessas situações. O que eu repito, eu estou apenas desmistificando textos que não se referem a nenhuma criatura espiritual caída. Mostrando para vocês que a maioria desses textos se referia a Adão, outro se refere a Acás, que são os textos que eles usaram. Então, é muito difícil ensinar isso. É mais fácil ensinar outras coisas. Mas é imprescindível, porque nós temos que fazer um detox espiritual. Nós temos que nos limpar dessas baboseiras, dessas heresias, dessas fantasias, desses pensamentos que não trazem nenhum bem. Não sei se vocês perceberam, aqueles que estão nos acompanhando já há tanto tempo. Jamais nós tocamos nesse assunto. Porque eu não toco naquilo que não existe. Eu não vou falar aqui de marciano, venusiano. Não vou falar nada disso, porque não existe. E agora eu vou falar, não existe, irmãos. O que existe é o seguinte: se você fizer a tua escolha
correta, você vai ter uma eternidade. Agora, se você começar a rejeitar, você está, como está escrito em 2 Tessalonicenses, vamos lá, 2 Tessalonicenses, não é você não, aqui, cadê? Aqui, sumiu. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Provavelmente vocês já sabem até que texto é esse, né? Que a gente tem lido sempre, mas é importante frisar, né? Diz assim: e com todo engano de injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. E por isso Deus lhe enviará forte ilusão para que creiam em uma mentira. É Deus que manda a ilusão, a fantasia, para que a pessoa creia na mentira. Não é o diabo, não. Não é Satanás, não é o capeta, não é uma coisa ruim, o cramunhão, o nome que você quiser. É o próprio Deus. Para quem? Para aquelas pessoas que não querem receber o quê? O amor pela verdade. Então você começa a pregar para a pessoa, você começa a ensinar, e a pessoa começa a procurar pelo em ovo. A pessoa começa a encontrar dificuldade. Sabe o que Deus faz? Ah, é isso que você quer? Arcanjo, vai lá, manda o eu para ele acreditar na mentira. E ele acredita na mentira. Porque Deus não quer esse tipo de gente. Deus não quer esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa faz mal. Esse tipo de pessoa, eles apenas destroem a obra de Deus. Eu não vou nem falar aqui alguns casos que eu tenho separado de pessoas que andaram nesse caminho e para onde foram parar. Não vou nem comentar. Um dia eu comento. Então, meus queridos, o mal está dentro de você. Se você optar em seguir o mal, Deus vai abandonar você e vai mandar a operação do erro para que você perca a sua salvação. Porque a vida de Yeshua foi muito preciosa para você ficar brincando com ela. E com Deus não se brinca. Tentaram fazer um deusinho, sabe? Fraco. Um deusinho que faz qualquer coisa. Ah, eu preciso convencer você. Deus está pouco se lixando com isso. Deus já mandou seu filho para salvar você. Se você não quer, problema seu. Deus é muito sério com a sua verdade. Então nós temos que entender que Deus é misericordioso, é amoroso, mas é justo. E para ser justo, ele tem que praticar o quê? A justiça. E a justiça diz que o pecador tem que morrer. E ele mandou seu filho para morrer no seu lugar. Mas se você insiste em pecar, aí você é lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, esse é o estudo que eu queria passar para nós hoje. Como eu falei para vocês, eu apenas disse e mostrei para vocês que esses textos, que os teólogos querem afirmar que é de um personagem espiritual, não é. E não existe outros textos que dão vida para esse personagem. Então, cada um faça o que lhe convém. Eu acredito imensamente no poder de Deus. E luto quanto à minha má inclinação. O Etzará é a má inclinação. Eu luto contra ela. A minha natureza pecaminosa quer fazer as coisas erradas, mas aí eu luto para não fazer. É uma luta constante. Aí você tem que fortalecer o seu lado bom. E como é que eu fortaleço o meu lado bom? Orando, estudando a palavra, fazendo tzedakah, jejuando, indo a cultuar a Deus. Se você não tem como cultuar, cultue via online. Não tem desculpa, não tem justificativa para você não participar dos cultos online, a não ser que seja motivo de doença, alguma coisa. Fora disso, essa é a forma de fortalecer a nossa fé. Como nós conseguimos sobreviver à pandemia? Porque nós nos reunimos via online. Isso fortalece a fé. As nossas orações fortalecem. As nossas reuniões físicas lá, né, presenciais, fortalece.
Então, meus irmãos, é isso que eu queria deixar para vocês. Agora nós temos 10 minutinhos para algum comentário que for necessário. E, se eu puder responder, estou à disposição. Rachel, por favor, faça um apanhado. Amém. Parabéns, Rabino. Fico muito feliz. Confesso que eu sempre fiquei meio delicado em conversar esse assunto, porque na Xeolan, como eu falei, né? Lá no grupo, no WhatsApp, ali é um grupo. Eu vejo a Xeolan aqui. E a gente fica meio... não é... Como é que é a expressão aqui? Cuidadoso em saber qual o posicionamento. Inclusive, quando começamos a estudar Apocalipse, né, eu falei para o Breno, nós vamos tirar tudo cristão e tudo ortodoxo. A irmã Carolina foi muito sábia quando ela falou de reforma, né? E aí eu fiz até um texto em cima do pensamento dela. Temos que tirar uma argamassa cristã, não cristã, mas reformista, né? E uma argamassa ortodoxa. Porque eles criaram toda essa situação no propósito de afastar as pessoas à verdade, aos mandamentos, no propósito de afastar as pessoas ao Deus verdadeiro. Por que eles confundem a questão de céu? Primeiro, os reis tinham o hábito de dizer que eles eram Deus na cultura. E o Eterno tinha o seu nome. E ele era conhecido como Jeová, o Senhor de Sião. Então, muitas vezes, se perguntava para os israelitas quem era esse Deus. E para eles não falarem o nome, porque se eles falarem dessa forma, Nabucodonosor com certeza ia dizer, eu sou Jeová, Senhor de Sião. Porque ele dizia dos outros deuses. Aí o que é que eles diziam? Não, nós seguimos o Deus do céu. Porque todo mundo sabia que o céu fazia referência ao quê? A Sião e a Jeová. Então, começa por aí a situação. Paulo, ele vai usar da mesma forma esse texto que nós lemos de Ezequiel e Isaías, só de um outro contexto. O que é que ele vai dizer? Olha, o velho Adão caiu, mas veio Yeshua, que é o novo Adão. E com certeza na sinagoga ele lembrou, se lembra da profecia que se levantou lá em Tiro, o rei de Tiro, e o Senhor falou, olha, você se acha que nem Adão, mas você vai cair que nem Adão. É muito lógico você entender isso. O próprio texto de Isaías. Eles utilizavam o exemplo da queda de Adão para falar, olha, você vai cair da mesma forma, porque o que vai derrubar o homem? O orgulho, a arrogância, a maldade, querer ser maior do que Deus, né? E as pessoas não entendem isso, não querem entender isso, que isso é a nossa inclinação para o mal. Perfeito, Rabino. E eu acredito que o senhor leu, eu fico feliz, porque quando eu coloquei o texto sobre a revolta de Corá, eu coloquei o texto de Apocalipse sobre a guerra que houve no céu. Porque quando você pega, isso já sou eu, não, isso é eu pensando o que eles queriam ensinar ali. Quando você pega toda a revolta de Corá, e você observa o que aconteceu com os anjos, né, com aquela liderança toda, com os incensários, porque eles eram mensageiros, porque mensageiro é anjo. Você pare de correr atrás de anjo, você quer um anjo, está aqui, ó, Rabino Maécio. O que é um anjo? Um mensageiro, quem leva a mensagem. Não havia os anjos nas congregações lá em Apocalipse, são os mensageiros. São esses que trazem a mensagem, essa é a tradução da palavra anjo. Malahim, esse é o mensageiro. Então, quando houve todo aquele conflito, todos aqueles anjos foram jogados sobre a terra. E quando a gente pega a tradução diz que eles caíram e foram enterrados. E a única revolta onde anjos caíram, onde pessoas caíram e foram engolidas por terra, foi a de Corá. As pessoas precisam entender isso. Ou simplesmente a visão grega, por quê? Porque depois vem um dragão que é Roma. Roma é uma bandeira de um dragão que vai perseguir Yeshua na pessoa de Herodes. Pé no chão, vamos parar, né, com essas situações. Existe sim, Rabino, indução e sugestividades. A sugestividade é o que o padre Quevedo faz, né? Você come uma cebola pensando que é uma maçã. E a indução é mais complicado. A indução é tranquilo. Pego muitas pessoas, coloco dentro de uma sala, apago a luz e digo que vou libertá-las. Aí eu boto a música do Tubarão
Quem fez referência ao filme do Tubarão, aquela música, tan, 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 com o olho fechado, vai fazer o quê? Vai ter uma lembrança de sugestão. Vai gritar. Ah! Aí chega um e grita, sai. É muito fácil. E eu tenho essa experiência na minha vida, porque eu tive uma mãe, desculpa eu falar muito assim, me respeite se eu peço desculpa se eu estou desrespeitando alguém, mas eu tive uma mãe, né, estava conversando com o Breno, que ela era bipolar e esquizofrênica. Uma vez ela fugiu porque quando ela ficava bipolar, ela se comportava como uma criança de 7 anos. Escute só. Ela fugiu, eu fiquei louco correndo atrás da minha mãe. Achei a minha mãe, sabe onde? Num centro espírita. E o pessoal lá já estava chamando ela para ser a segunda do Pai de Santo. Aí eu chamei o cara lá e falei assim, olha, minha mãe, tá aqui os laudos. Ela é esquizofrênica, ela é bipolar. Mas não pode, ela dirigiu o trabalho aqui de uma forma tão certa, tão coerente. Quer dizer que aquela menininha não era um caboclo, não, meu filho. Ela é bipolar, ela toma remédio. Inclusive, ela enganou a minha Acho que caiu. Acho que caiu, Breno. Não, Voltei. Sugestividade existe sim, existe indução, e a ciência, desculpe se eu estiver falando muito, a ciência também estuda hoje o poder disso aqui. O Breno sabe disso, estuda muito sobre isso. Nós hoje conseguimos converter os pulsos nervosos em impulsos bioquímicos e também impulsos eletrônicos. Pessoas entram em casa hoje, elas simplesmente ou elas aplaudem para acender a luz, ou elas têm um chip que quando elas pensam o pulso que é para acender a luz, elas acendem a luz da casa. Existe essa força da mente também. Então, se alguém fez mal para alguém, não foi um demônio, infelizmente foi a maldade da pessoa. Alguém já teve essa experiência de alguém chegar na tua casa, olhar para a tua planta e dizer que planta bonita, como eu queria. No outro dia a bichinha secou. Não secou? Existe sim. E a ciência estuda isso, estuda essa força mental. E aí sim, essa força mental, meu irmão, é da tua Yetzirará. Você tem que controlar isso. Por isso que Paulo fala, a mente tem que ser a mente de Cristo. Então, é preciso que a gente realmente trabalhe isso. Fico feliz, Abílio, porque não tocava muito nesse assunto, porque eu tenho essa mesma visão de Ra-Satã, que é o adversário, tá? Tenho essa mesma visão que precisamos ensinar as pessoas, tá? Eu não estou dizendo que o mal não atua, ele atua, e é uma energia ruim que você libera da sua Yetzirará. E é isso que você tem que dominar. Porque a mente... Pior do que entidades espirituais. Uhum. Que muitas vezes está do seu lado. Uhum. Anda com você. Convive com você. Né? Exato. Escuta só. A planta tem uma quantidade de água. Cientistas já perceberam que pessoas têm uma energia que ela tira essa água do corpo da planta e ela murcha. Agora imagine uma pessoa olhando para uma criança com inveja, com a maldade. O corpo de uma criança que tem líquido. Como é que ela vai se sentir? Não tem pessoas que vocês, cara, estão me sentindo mal, tal. Existe isso aí, hoje, a parapsicologia, a ciência estuda. Então, a gente tem que ir no caminho para entender isso. Existe aquela expressão mal olhado. Isso. É a energia negativa que causa mal. Por exemplo, por que os gatos, eles percebem coisas? Ele percebe a energia negativa. Porque o gato, ele é muito sensível. O cachorro, ele tem um olfato muito grande, 100 mil vezes mais do que o homem. O cachorro. Isso. Aí já, no caso do gato, o gato tem sensibilidade para energias. São coisas diferentes. Então, cada ser criado, ele tem uma capacidade. Uhum. Não é? Agora eu fico imaginando, né, Rabino? Eu fico imaginando, se em vez de usarmos essa bênção que é de Deus para a nossa vida, para invejarmos, pensarmos o mal, trabalharmos o mal, utilizássemos isso para fazer o bem, como esse mundo não seria? Que era o que Yeshua fez. Não é verdade? E outra coisa,
Esses indivíduos que usam para o mal o Etzará e se reúnem em grupos e começam ali provocar, eles podem até materializar coisas. Eles podem fazer isso. Por Exato. causa da energia negativa que eles têm. Perfeito. Não que Deus tenha sido um fracasso. Tudo que ele faz dá errado. Fez os anjos, caíram. Fez o homem, caiu. Não, esse não é o meu Deus. Não. Ele fez o homem perfeito. E para ser perfeito, ele tem que ter o bem e o mal em equilíbrio. Perfeito. A proposta que eu dou, Rabino, leva para o mal. Ou equilíbrio leva para o bem. A proposta que eu dou, Rabino, é que a gente continue isso. Por exemplo, o que é o termo Shedim, né? Gente, se for falar de anjo, tem anjos aqui que foi permitido por Deus. Vocês podem até ficar assustados comigo. Mas, por exemplo, o que aconteceu com Corá, que eu vou explicar amanhã? Uma epidemia. Malária é o nome aqui de um deus africano, Malarie. Kidenga é o nome de um demônio africano chamado dengue. Como eles não entendiam, era o conhecimento deles na época, o que era vírus. Quando essas pessoas estavam doentes, o que é que eles diziam? Kidenga, demônio dengue. Malarie, demônio malária. Eles confundiam as epidemias com o quê? Possessões demoníacas. Isso é muito profundo. A gente tem que continuar isso. Você está entendendo? Hoje eu posso falar, há um anjo andando sobre essa terra que se chama Covid. Velho, sim. Vamos analisar o que é que o homem está fazendo? Olha agora um novo aí, que surgiu, que eu mostrei para vocês lá na liderança, que é a varíola. E como começou a varíola? Que tipo de festas aconteceram? Porque estamos sofrendo novamente agora com Covid? Precisávamos fazer carnaval? Precisávamos fazer paradas? Entendeu? A gente tem que parar para pensar nisso. A inclinação do mal causa isso na nossa vida. Eu não quero estender muito, me desculpem quem tem uma outra visão, tá? Mas a gente tem que parar realmente para estudar sobre essas coisas. Eu já tô falando demais, me perdoem, tá bom? E vamos continuar esse estudo, Rabino. Vamos continuar. Obrigado, Rochelle. Vou chamar por ordem alfabética aqui. Quem tiver alguma dúvida ou quiser pontuar algo, fique à vontade. Eliton, Rio Grande do Sul. Shalom. Foi muito bom o estudo. Tirou dúvidas e até mesmo ano passado o Rabino teve vários estudos que foi seguido uma linha e chegou nesse tema assim também, só que meio que deu uma parada e meio que ficou um vago no ar assim. E hoje ficou bem explicado, bem entendido assim como é que ficou essa situação de demônios e enfim, Satanás, e foi muito bom assim. Então a gente acaba agora pega uma linha de raciocínio melhor para a vida, para a gente ali. Acho que fica mais fácil agora. Obrigado. Amém. Senhor Humberto, Shabbat Shalom. Se tiver alguma dúvida, algo a acrescentar, pode me interromper aqui, tá bom? Irmã G, se tiver algo, fale agora, o cálice para sempre. Acho que não. Vamos prosseguir. Kézia. O dela travou, aí ela disse que não tem nada a pontuar. Kézia, se quiser falar agora, tá, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu fiquei com uma dúvida sobre... Pode soltar aí, tá? Fica à vontade. Eu fiquei com uma dúvida sobre a questão de Yeshua, quando ele é oferecido para ele o mundo. Então, quem está oferecendo para ele? O mesmo que ofereceu para Eva. Ele era o criador. Ele falou, você pode... Ele sabia que ele teria poder para fazer milagres.
Ele não fez multiplicação dos pães? Não fez multiplicação dos peixes? Não fez água virar vinho? Então ele sabia, ele está com fome. E aí o que acontece? Ele sabia que ele poderia, o Etsará dele, porque ele era humano como nós. Porque as pessoas eles estão achando que ele está ali, é divino. E ele, o que acontece? Naquele momento, ele está vendo aquelas pedras. E ele diz, eu posso fazer com que essas pedras virem pão. Mas ele lembra dos textos da Torá. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, ali é uma guerra mental. Outro detalhe, Kézia. Quando foi feito, não sei se você sabe como é que é feito tradução. O autor lê na língua original, e ele pega aquela ideia e passa para o outro idioma. Nessa passagem, há alterações e modificações, e foi justamente o que aconteceu ali. Ali foi um problema dele com ele mesmo. Se você, não sei qual a igreja que você pertence ou pertenceu, mas tem uma igreja muito conhecida, a Igreja Adventista. E eles, em todos os livros deles, tinham um pintor lá que fazia as imagens, chamava Antônio Rios. Toda a imagem que ele fazia de Jesus, toda a imagem, era exatamente a imagem de Satanás. Só que com uma diferença. Jesus com um semblante mais tranquilo e Satanás com um semblante mais caído. Então, no caso, ali foi a luta, a mesma conversa que a Eva teve na mente dela, que ela poderia se tornar-se ali também. Ele começou a lutar. A mesma luta lá no Éden que acontecer ali. A mesma coisa aconteceu. O teste, ele foi testado. Se ele caísse, o plano da salvação tinha ido por água abaixo. Isso. Rabino, essa é a minha desculpa. interpretação, né? Rabino, eu gosto desse texto porque ele quebra uma ideia que muitos dizem assim, eu não sigo a Deus porque eu sou homem e fraco, e Yeshua é Deus. E esse argumento mostra Yeshua um homem como nós, servindo a Deus em tudo. E aí quebra essa desculpa. Esse texto, ele vai quebrar essa desculpa. Não, tá lá Yeshua, igualzinho a eu e você, comedor de rapadura, e ele obedeceu porque ele seguia o quê? As escrituras. Quebra essa desculpa. E o que eu faço, vós podereis fazer. Perfeito. Ele fala, o que eu faço. Então você, Kézia, o que Yeshua fez, você pode fazer. Tá? Desde que você siga os caminhos que ele seguiu. Qualquer um de nós aqui. E existe uma profecia que está... a profecia diz o seguinte, que nos últimos dias, o Deus bendito vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. E nós faremos, nós aqui, os jovens, os idosos, todos nós faremos coisas extraordinárias, motivadas pelo Espírito de Deus. Então, quando você pensa um texto que não tem sustentação, fica complicado. Então, como eu disse no começo, não sei se você assistiu desde o começo, eu não vim aqui para desmistificar esse personagem. Eu vim aqui para dizer que na Bíblia não existe ele. Existe, sim, questões simbólicas, simbologia. Por exemplo, Daniel viu uma besta com 3 cabeças. E tinha uma que sobressaía. É uma questão simbólica, não era física. Foi visto um dragão que arrastou com ele 1/3 das estrelas. Isso é simbólico. Nós vamos estudar, nós vamos identificar o que é esse dragão e quem é essas estrelas. Ok, Kézia? Ok, consegui entender bem. Eu já até tinha parado para pensar, porque não tinha tantos textos falando sobre isso, né? Sobre Satã, essa figura, né? Não tinha muitos textos contando essa história. Eu me perguntava, né? Porque não era tão claro.
Mas eu vou procurar agora saber mais, ver esses textos e Perfeito. ver se eu consigo, né, E nós chegar a estamos aqui algum... para juntos analisarmos, estudarmos. Todos aqui somos estudantes. Que bom. Vamos Obrigado. tentar, né? Vamos continuando. Amém. Amém. Obrigado, Kézia. Minha diaconisa, irmã Lau, se tiver alguma dúvida, algo a acrescentar, por favor, fique à vontade. Qualquer coisa é só me interromper aqui. Vamos seguindo. Morar Priscila. Shabbat Shalom, irmãos. O estudo foi muito bem esmiuçado, assim, maravilhoso mesmo. E muito importante, né, para a gente saber a nossa responsabilidade com a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, né? Porque é muito fácil a gente fazer mais escolhas e ter sempre ali um outro serzinho para a gente culpar. Então, esse estudo abre esse leque também, né? A nossa responsabilidade espiritual, nossa responsabilidade da nossa vida com Deus. Amém. Roberto da Purificação Videira. Tá me devendo aqui uma visita em outubro, hein? Se quiser acrescentar algo, fica à vontade, meu irmão. Boa noite a todos. Não, cara, não tem a acrescentar, não. Eu entendi muito bem o significado aí que o mestre Laércio aí passou pra gente aí, entendeu? Eu já tinha estudado um pouco sobre isso daí também, na minha linguagem, aqui na minha religião também, entendeu? Mas, cara, só tenho a acrescentar, mais nada, entendeu? Porque muito bons estudos e só aprendizado. Cada vez que eu participo, eu aprendo um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, e para mim é satisfatório escutar todos vocês falando e explicando. Muito obrigado mesmo. Só isso. Só tenho a agradecer. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Rocha Bruno, a palavra é contigo. Papa Shalom. Goiaba. Shalom, meu amigo, shalom. Meus irmãos, eu não vou chover no molhado aqui, não. Rocha Hélio e Rabino Laércio já falaram tudo que deveria ser dito, né? Só quero parabenizar o Rabino e parabenizar o Rocha Hélio pelas palavras aqui. O estudo foi muito bom. E o que eu posso dividir aqui com os irmãos, apesar de não ser aquele que divide, né? Eu só estou dividindo a palavra. O que está escrito, né? E o que nós já falamos sempre. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Eterno é o único Deus, não há outro. Ele é único. E essa divisão, né? Essa guerra espiritual que se prega nas denominações cristãs é uma visão grega, como o Rabino bem colocou. Não existe guerra entre o bem e o mal, né, Rabino? A Igreja Adventista fala muito sobre isso, né? A batalha entre o bem e o mal. A Igreja Universal também fala sobre isso, a batalha do bem contra o mal. Isso é uma visão grega. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus é um. E Ele que tem o controle de todas as coisas, tanto do bem quanto do mal. O Rabino citou muito bem o anjo que visita lá os 185 mil, o anjo da morte que passa por Israel, pelo Egito e não toca em Israel. Tudo isso a Bíblia fala o quê? Anjo enviado. Anjo é enviado pelo Eterno. Então, o Eterno é único. Não existe guerra. Não há quem possa contra o seu braço forte. Não existe isso, né? Então, herdamos mentiras e, infelizmente, existem muitos pastores, bispos, que estão aí como homens ímpios, né? Ensinando mentira. Homens sem fé, homens sem conhecimento do Senhor, arrastando multidões para o abismo. E nós temos aqui o privilégio de ouvir uma palavra genuína através desse anjo do Senhor,
que é o Rabino Laércio, esse profeta desta casa, né, que recebeu essa instrução do Eterno e hoje transmite para nós. Então, é um privilégio muito grande, é um presente de Shabbat que o Eterno está fazendo por nós. Eu disse que eu não ia falar, acabei falando demais. Shabbat Shalom. Falou muito, disse que ia falar, é chovendo molhado, né? Tô vendo mesmo, esse carioca tá aprontando, Breno, chefinho. Rapaz, Ele tem muito conhecimento, rapaz. deixa eu só falar uma última coisa aqui Sabe para demais. encerrar minha fala. Rapaz, quando o Rochielli falou que existem irmãos que colocam olho grande nas plantinhas, eu fiquei logo preocupado com as minhas bichinhas. Eu botei logo um tá amarrado aí, porque eu não quero olho grande nas minhas plantinhas, não, rapaz. É isso, muito obrigado, Rocha. Bruno, muito obrigado pela participação. Ô Bruno, ô Breno, o Oi. Rocha e Bruno, só vou falar uma coisa pra ele. Tem nego que consegue secar até planta de arquiteto, nego, velho. Você tem uma ideia como a pessoa é. Verdade, a gente conversou algumas vezes sobre isso. Vamos aguardar sua visita em outubro, porque esse tem grande conhecimento também, um dos líderes da religião dele, independente, né, de religião ou crença. Isso aqui é aberto para todos, não fazemos acepção de pessoas. E vou aguardar sua visita aqui em outubro. Rubens, se tiver alguma dúvida, algo a acrescentar, fica à vontade. Estamos encerrando já. Oi. Então, O estudo foi uma benção e eu acredito que vai pra dentro. ainda tem Vamos. muita coisa ainda pra gente. Vai pra dentro. E eu estava conversando com o Vai pra Rabino faz uma semana sobre isso, né, Rabino? Sobre esse personagem que foi criado. E isso é muito sério, porque está induzido na sociedade há tanto tempo, enraizado e foi passado cultura e gerações por geração. E está na mente das pessoas, né? E tem esse equilíbrio de Deus e o diabo. E eu falei para o Breno essa semana, Breno, você tem noção como isso mudou a história de todo mundo, vários países que acreditam nisso? E não faz sentido Deus dar liberdade pro homem seguir o bem e o mal, e vem um personagem espiritual que tem poder e lhe induzir. Não faz sentido. Tem mais poder sobre você. Então, assim, durante essa semana toda, a minha vida, no sentido espiritual e pensamento e observação, já começou a mudar. Tanto com Deus, na casa onde eu moro, no meu trabalho, com as pessoas. Já começou a mudar completamente. Entendeu? Então, isso é muito sério. É um estudo muito sério e que a gente precisa estudar mais sobre isso. Tá bom? É só isso. Obrigado, Rubens. Vamos estudar. Toda sexta-feira, vamos estudar sim. Rochelle, por favor, encerra pra gente, por favor, faça uma oração para nós. Eu vou pedir para Priscila proclamar a bênção, se ela puder, por favor. Amém. Eterno nosso Deus, nós te agradecemos, como está escrito no texto da tua escritura, e como sempre o Rocha Bruno fala, por esse Shabat que é uma delícia, Pai. Que possamos nos alimentar destas verdades, Senhor, e entender que tudo que acontece é dentro de nós. Se há uma batalha, Senhor, é na nossa mente, que nós também chamamos de coração. Se existe uma batalha espiritual, Senhor, é comigo, em querer fazer a minha vontade ou querer fazer a tua vontade e as tuas instruções. O próprio apóstolo Paulo dizia isso. Aquilo que é para fazer, eu não faço. E o que não é para fazer, eu faço. Ele estava lutando contra ele mesmo. Ele estava mostrando esta batalha. E que nós possamos abrir os nossos olhos para isso. Que quando fazemos a tua vontade, que quando a nossa mente é a mente de Cristo,
o extraordinário, o bom, a luz que vem da tua instrução, faz a diferença neste mundo. Ensina-nos também a ver e enxergar quando é o Senhor que está nos parando, porque o Senhor quer nos proteger, para que nós não possamos falhar e morrer, assim como foi Ramsés, assim como foi Nabucodonosor. Mostra às pessoas que muitas vezes o Senhor nos para que nós não possamos nos perder. E é o teu Urua que está falando e nos convencendo que estamos errados. Nessa noite, revela em sonhos, em visões ao teu povo, que nós não podemos ser Satã, porque quando nós somos contra a Torá, nós nos tornamos inimigos teus, e nós nos tornamos adversários teus. E aí está o Satã. Mas nós temos que ser, Senhor, o teu povo, o povo que anda com o teu Messias. Que nessa noite haja uma libertação na mente na nossa vida, e possamos seguir verdadeiramente a tua palavra e obedecer os teus estatutos em tudo. Te agradecemos pela vida do Rabino Laércio. Ergue este homem com força, ergue cada dia mais, Senhor, para nos abrir um entendimento daquilo que nós também já tínhamos medo de falar, e que o Senhor possa fazer uma transformação nesse lugar, nesse país, aonde nós formos, através de nossas vidas, levando a verdade e fazendo com que pessoas que estão sofrendo por causa de doença, fazendo com que pessoas que estão sofrendo por causa de tanta coisa, elas possam ter a alegria de descobrir que não há nada de errado, simplesmente são escolhas, simplesmente é necessário cura, só isso. Te agradecemos por tudo e te agradecemos por esta bênção desse Shabat, e que amanhã possamos estar ministrando as nossas porções na nossa sinagoga digital, que é a Shem Olam. Te agradecemos por tudo, em nome de Yeshua HaMashiach, que nós conhecemos também como Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Graças a Deus. Amém. Vamos orar, Priscila. Yevareha Adonai veishmereha, Yair Adonai panaveleha vironeha, Issadonai panaveleha veassembleha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, paz, saúde, prosperidade, o reino vindouro latente em nossos corações, a Torá escrita na nossa mente, para que nós não venhamos pecar contra o Eterno. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Messias. Shabbat Shalom. Amém. Shabbat Shalom. Até amanhã. Graças a Deus. Shabbat Shalom. Shabbat Que Shalom. bênção. Shabbat Shalom a todos.